Bom dia a todos. Muito obrigada por este bocadinho que tiraram para se juntar a nós aqui sobre um tema tão importante. Eu espero que me estejam a ouvir em condições. Eu estou aqui com algumas falhas de internet, mas penso que agora já, pelo menos que o som esteja melhor. E, portanto, nós hoje temos aqui esta sessão sobre o novo enquadramento verde da União Europeia relativamente ao FIT 55 e futuro 2030-2050. São grandes desafios e grandes oportunidades para o turismo. O turismo de Portugal tem estado muito atento a este tema da sustentabilidade, da economia verde, da transição ecológica e já era este um dos eixos da estratégia para o turismo 2027 e recentemente lançámos o plano Turismo Mais Sustentável exatamente para tentar alavancar o crescimento das empresas em termos de sustentabilidade, não de uma forma teórica, porque todos já sabemos a importância da sustentabilidade e do melhor desempenho ambiental sobre o planeta, mas de uma forma muito concreta, com objetivos mensuráveis, com metas a atingir e com projetos específicos que queremos concretizar neste horizonte de 3 anos. E realmente aqui o pacote FIT 55 deste plano da União Europeia para uma transição ecológica vem precisamente dar aqui também corpo àquilo que nós queremos promover no setor. E, portanto, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu e em alinhamento com a Lei Europeia em matéria de clima, a União Europeia estabeleceu para si própria esta meta para alcançar a neutralidade climática em 2050. Portanto, em julho de 2021, a Comissão apresentou o pacote FIT 55, que é um pacote de propostas legislativas que tem esta grande importância de tornar estas políticas da União Europeia em matéria de clima, de energia, do uso de solo, do transporte, da fiscalidade, aptas para esta redução que queremos atingir da emissão de gases de efeitos de estufa. E, portanto, aqui uma grande importância do alinhamento do pacote FIT 55 com aquilo que nós preconizamos para o setor do turismo e aquilo para o qual temos vindo a trabalhar. E, portanto, o alcance desta redução é crucial na próxima década, exige um esforço conjunto de todos os stakeholders, do setor privado, do setor público, das associações, desde das grandes empresas às famílias. É um desafio em que todos temos responsabilidade. E, portanto, pretende-se garantir aqui esta mudança e pretende-se implementar esta mudança porque precisamos aqui de um ritmo forte, que não queremos que seja perturbador para o setor, mas que seja importante em termos de cumprimento. E, portanto, carece aqui este compromisso de todos os setores da atividade, de modo a transformarmos esta economia do setor do turismo, de modo a que possamos todos atingir, de facto, um futuro mais ecológico, mais justo, mais próspero. E, portanto, a importância aqui do European Green Deal e, portanto, este foco de aumentar a resiliência do setor do turismo para acelerar a transição verde e digital. Portanto, este setor tem sido um dos mais afetados pela crise pandémica, com um efeito multiplicador negativo em toda a cadeia que lhe está associada do ponto de vista económico, mas aqui também relevar a sua relevância estratégica para a retoma. E daí também a decisão da Comissão Europeia que o turismo seria o primeiro ecossistema a ser abordado. Portanto, esta elaboração deste Transition Pathway do turismo, publicado em fevereiro de 2022, que não tendo cariz vinculativo, pretende ser aqui o orientador e facilitador das condições para uma melhor resiliência do setor do turismo.
E, portanto, aqui o apelo a que todos juntos façamos deste foco um objetivo do nosso trabalho. Agradecer aqui aos oradores o momento seguinte em que vamos conseguir perceber de uma forma detalhada todo este enquadramento, e agradecer a todos o que tiraram aqui um bocadinho para estar connosco a pensarmos e a refletirmos sobre este tema tão importante. Muito obrigada a todos. Passo agora a palavra ao Marco Rebelo, diretor de Serviços na Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, estimo que me estejam a ouvir bem. Eu, em regra, tenho dificuldades em que me ouçam e por isso vou segurar no microfone para facilitar, mas enfim, peço que me sinalizem se não for o caso. Vou tentar partilhar aqui a apresentação que fiz e que tenho para vos mostrar. Peço que me confirmem se estão a ver. Está. Estamos a ver, Marco, estamos. Ótimo. E enquanto ao Luís Campos, contactou e lançou o desafio para tentar apresentação. Eu vou começar com então, como é que 55 surge, apresentado pela comissão, depois entrar em maior detalhe, no que o tempo não permite, mas em algum detalhe sobre aquilo que cada das propostas do Fit for 55 contém, enfim, e depois fora do Fit for 55, outras matérias e políticas da União Europeia que serão relevantes para a comunidade aqui no país. Portanto, bem, em 2019, quando a nova Presidente da Comissão Europeia assumiu funções, pouco tempo depois de assumir funções, do Pacto Ecológico Europeu, de crescimento da União Europeia, visa uma agenda de desenvolvimento económico e social através de uma transição justa e isto na prática assim, tem-se traduzido num chavão, que já todos ouvimos seguramente, do não deixar ninguém para trás. Há um elemento crucial para aquilo que mais tarde veio a ser o Fit for 55, que é o aumento da ambição da União Europeia para 2030 e o objetivo final 2050. Na sequência da apresentação do Pacto Ecológico Europeu, a Comissão Europeia, pouco tempo depois, em janeiro de 2020, ou para essa altura, apresentou uma proposta legislativa de lei europeia do clima, cuja negociação decorreu ao longo de um ano em sede do Conselho, portanto, que é onde estão representados os governos dos Estados-membros. Foi concluída a negociação em sede do Conselho em janeiro ainda, e depois, já durante a apresentação de 2021, e com um esforço significativo da maior parte dos meus colegas aqui no Ministério do Ambiente e também da representação em Bruxelas, foi possível chegar a um entendimento entre as três instituições, portanto, Conselho, Comissão Europeia e Parlamento Europeu, e foi aprovada a Lei Europeia do Clima, e a Lei Europeia do Clima, que é chamada por alguns como a Lei das Leis. Isto porquê? Porque é aí que pela primeira vez fica consagrado em texto juridicamente vinculativo não só a meta para 2050, portanto a neutralidade climática, portanto chegarmos a 2050 com a neutralidade climática, mas uma meta intermédia de reduzir em pelo menos 55% os gases com efeitos de estufa, as emissões de gases com efeitos de estufa. Portanto, daí o 55. Fit for 55 tem precisamente a ver com esta meta intermédia de 2030, portanto, aquilo que teremos que fazer durante os próximos 10 anos para alcançar esta redução de emissões que é, enfim, significativa. Enfim, havia quem tivesse maior ambição, como o Parlamento Europeu, cuja posição apontava para os 65%, havia quem dentro do Conselho, outros Estados-membros, que tinham menor ambição, mas enfim, aquilo a que se chegou e o que está hoje consagrado em lei é a meta de 55%. Nem 15 dias depois, portanto ao 14º dia da aprovação da lei, a Comissão Europeia apresentou então o que se
vulgarmente se chama do pacote Fit for 55. Este pacote, como já foi dito pela Leonor, consiste num conjunto de propostas legislativas que, enfim, têm um significativo potencial impacto económico, social, político, que pode ser comparado a um programa de ajustamento económico para a Europa. Portanto, vem traduzir em medidas concretas, em legislação, os objetivos que estão definidos na lei. Portanto, para alcançarmos os 55% até 2030 e a neutralidade em 2050, é este pacote legislativo que vai traduzir na prática, vai concretizar na prática, ou vai facilitar, vai habilitar a concretização destes objetivos. Representa naturalmente uma verdadeira revolução industrial que vai transformar em 3 décadas, até 2050, aquilo que são os modos de produção, de transporte, de consumo, que se consolidaram ao longo do último século, pelo menos, mas talvez mais até. Mas, portanto, o que está aqui em causa é uma verdadeira transformação do modelo económico. Consequentemente, há oportunidades, mas há também custos sociais e económicos, e daí que esta negociação seja particularmente complexa. Ainda assim, a avaliação que fazemos no Ministério do Ambiente é que a Comissão Europeia avançou com uma arquitetura de propostas que é conceptualmente elegante e, enfim, à partida parece pouco provável que o resultado final se afaste significativamente daquilo que são as propostas, tal como apresentadas pela Comissão Europeia. Obviamente que há sempre, como em qualquer negociação, um resultado final que não é igual àquilo que são as propostas iniciais, mas a nossa avaliação é que o resultado final não diferirá muito daquilo que foi apresentado. Pronto, isto em termos de enquadramento. Para terem um retrato rápido daquilo que significa este conjunto de propostas, temos nesta tabela podemos ver o aumento do nível de ambição face àquilo que já estava consagrado em diferentes peças de legislação em termos de metas. Portanto, o aumento é muito significativo. Portanto, há maior ambição em todas as propostas que são apresentadas, enfim, e que não só nas propostas que são a revisão de legislação existente, mas também nas novas propostas. Portanto, o aumento de ambição é transversal a todo o pacote, mas aqui, essencialmente, o que queria era que retivessem esta ideia do aumento de ambição. Vamos ver em um pouco maior detalhe em que é que isto se traduz. A diretiva relativa ao comércio de licenças de emissão. Já vamos para a quarta diretiva sobre o comércio de licenças de emissão. Este é o principal pilar da política de clima da União Europeia. É uma legislação que efetivamente funciona, no sentido em que os setores que até aqui têm estado abrangidos pelo sistema do comércio de licenças de emissão têm visto as suas emissões ser reduzidas ao longo dos tempos. E, portanto, continuará a ser, e de acordo com a proposta da Comissão Europeia, é aqui que se concentrarão os principais esforços de redução das emissões, em 61%. Portanto, de tudo o que vai ser reduzido na União Europeia, 61% será por via do comércio de licenças de emissão. Portanto, é uma peça absolutamente fundamental. Fazer uma leitura direta de qual é a implicação de cada uma destas peças legislativas no setor do turismo em particular não é uma leitura fácil. Um dos apelos que me foi feito para tentar fazer aqui uma relação e dar-vos uma leitura mais linear, mas não é muitas vezes fácil. Porque, enfim, há setores que estão abrangidos, como é o caso da energia, pelo ETS e por outras peças de legislação que, enfim, não sendo o setor do turismo, enfim, o setor do turismo consome energia, como todos nós, e, portanto, por essa via, indiretamente, também acabarão por ser, enfim, afetados. Mas, portanto, isto para vos dar uma ideia que não é fácil fazer esta leitura direta,
mas ainda assim o ETS, maior ambição, portanto teremos menos. Como é que funciona o ETS? O ETS, no fundo, estabelece um teto para as emissões para um conjunto de setores pré-definidos. Para essas emissões são definidas, sim, existe um conjunto de licenças de emissão. Estas licenças de emissão são distribuídas gratuitamente e por via de leilão aos setores que emitem, e que existe um preço associado, não é? Existe um mercado, em função da procura que existe dessas licenças de emissão, o preço varia. Para terem uma ideia, na semana de 7 de fevereiro, o preço do carbono andava à volta dos 93,80 €, mais coisa, menos coisa. E, portanto, tem sido um preço que tem vindo a aumentar. Naturalmente, o carbono está mais caro, há menos, queremos emitir cada vez menos, portanto, isso é uma consequência enfim, do mercado funcionar. Mas, como digo, o ETS, ou o CEL no acrónimo em português, funciona, e a grande novidade na proposta legislativa que a Comissão Europeia apresentou agora é a inclusão de novos setores. Portanto, para além dos setores que tradicionalmente estavam abrangidos pelo ETS, e até aqui o ETS abrangia energia, aquecimento centralizado, a indústria, a aviação intra-União Europeia, e a partir de agora passará a incluir também passará a incluir também os setores dos edifícios, dos transportes rodoviários e do transporte marítimo. O transporte marítimo dentro do ETS tradicional, e para os edifícios e para o transporte terrestre será criado um sistema paralelo. E porquê? Porque nestes setores, estes setores são, desde logo, responsáveis por uma parte bastante significativa das emissões da União Europeia, e são setores que continuam a aumentar as suas emissões. Depois, fora do sistema CEL, temos outra peça fundamental também, o setor enfim, o regulamento da partilha de esforços, e que, no essencial, estabelece metas para os Estados-membros cumprirem. Portanto, aqui nós estamos a falar de um mecanismo de mercado, mas estamos a falar de metas que são impostas aos Estados-membros, que terão que, enfim, as assegurar na implementação desta legislação. Aqui também, mais uma vez, um aumento significativo daquilo que era a ambição existente. Portanto, para Portugal prevê-se uma redução de 28,7% face à meta que existe atualmente, 17%, portanto um aumento significativo de 11%, mais de 11%. Mas a leitura que fazemos aqui no Ministério do Ambiente é que esta proposta está globalmente alinhada com aquilo que já temos no Plano Nacional de Energia e Clima de 2030. É uma meta particularmente exigente, não tanto no objetivo final, mas na trajetória de cumprimento. Depois, os diplomas relativos à energia. Enfim, não vou repetir no aumento da ambição. Eu julgo que todos conhecem e sabem que Portugal tem vindo a fazer uma aposta forte nas energias renováveis. Não é nada de novo, tem vindo a acontecer nas últimas décadas, e a meta que temos já estabelecida no PNEC, no Plano Nacional de Energia e Clima, é uma meta de 47%, e, portanto, não difere daquilo que agora é proposto pela Comissão Europeia. Acreditamos no potencial de crescimento das energias renováveis em Portugal ainda, e isso tem-se vindo a traduzir, por exemplo, nos leilões da energia solar, que tem vindo a acontecer em Portugal. No entanto, e aqui talvez seja particularmente relevante, ou também relevante para o turismo, há metas que estão estabelecidas por setores, e temos ali os edifícios. Portanto, teremos de ter 49% de energia renovável nos edifícios, e esta meta
suscita-nos algumas preocupações, por exemplo, no que diz respeito ao aquecimento e arrefecimento dos edifícios. E isto porque, na nossa leitura, a proposta apresentada pela Comissão Europeia está mais orientada para climas onde o aquecimento é essencial e até dominante na matriz energética dos edifícios. Não é o caso português e, portanto, pode-nos colocar algumas dificuldades, enfim, de acordo com a proposta, tal como é apresentada pela Comissão Europeia. Depois, outro diploma que diz respeito à energia, neste caso à eficiência energética. Enfim, aqui, mais uma vez, alguma, enfim, cautela, né, relativamente a esta proposta, na medida em que os níveis apresentados e previstos para Portugal, ou melhor, o potencial de aumento da eficiência energética em Portugal, enfim, não está inteiramente alinhado com aquilo que a Comissão Europeia nos apresenta. Ainda assim, o que gostava que retivessem aqui, enfim, para além de, seguramente, estão cientes de diversas medidas que o Ministério do Ambiente tem vindo a adotar no sentido do apoio à melhoria da eficiência energética, designadamente do edificado, famílias, empresas, mas o que me parece aqui de assinalar é que maior eficiência energética traduz-se a maior competitividade para as empresas, e eu julgo que isso será consensual e, portanto, independentemente enfim, do que está previsto ou proposto pela Comissão Europeia, esta é uma matéria onde, enfim, os investimentos têm retorno e enfim, veremos como é que esta negociação se conclui. É, de facto, uma das matérias onde vemos que tem que ser feito trabalho de negociação. Um outro diploma, dois, aliás, este e o que vou apresentar a seguir, que dizem respeito à introdução de combustíveis sustentáveis na aviação e a seguir no setor marítimo. Enfim, o setor da aviação, assim como o marítimo, julgo que cada vez mais, enfim, não conheço os números do turismo, mas julgo que cada vez mais também para o turismo, são setores absolutamente fundamentais para a economia, na generalidade, mas também em particular para o turismo, porque nos trazem turistas a Portugal e, enfim, não vou sequer à questão da importância fundamental para as regiões autónomas, mas também não posso deixar de referi-la. O setor aéreo tem vindo a assistir às suas emissões a crescer, apesar enfim, dos esforços de adaptação que tem feito também estas questões da área do ambiente. Aqui, o que a Comissão Europeia propõe é, desde logo, uma meta inicial para a introdução de combustíveis sustentáveis, portanto, combustíveis de carbono zero, de baixo carbono, e incluem-se aqui também os combustíveis sintéticos, por exemplo, mas não só. O hidrogénio é uma alternativa que está a ser considerada pela indústria e não apenas pelas companhias aéreas, mas por quem produz os aviões, já tem planos e já há experiências de aviões a hidrogénio e oferece-se como uma alternativa particularmente relevante para os voos de longa duração. Nesta matéria, lá está, a introdução de combustíveis alternativos, eu diria que de uma forma moderada até 2030 e depois a partir de 2030 de uma forma exponencial. Isto porquê? Porque a oferta de combustíveis sustentáveis também não está generalizada neste momento, não há oferta de combustíveis sustentáveis suficiente para satisfazer uma procura alta, mas parece-nos que este diploma é muito importante e contribuirá para uma transição do setor. Fuel Maritime, aqui estamos a falar de uma proposta equivalente, em termos genéricos, para o setor marítimo.
É importante ter presente que o transporte marítimo é responsável por cerca de 75% do comércio externo da UE, 31% do comércio interno da UE, mas que todo o tráfego marítimo de ou para portos no espaço económico europeu representa 11% das emissões provenientes dos transportes. E no total das emissões estamos a falar de 3 a 4%. Portanto, há aqui um setor que tinha que ser abordado, naturalmente, e, mais uma vez, é um setor que tem vindo a assistir a um aumento das emissões. Portanto, aqui o essencial é que os navios que fazem escala em portos da UE passarão a ter um limite máximo no teor dos gases que podem emitir, e estes limites serão mais rigorosos com o passar do tempo. É prevista também a neutralidade carbónica para os portos europeus, aqui um desafio para os portos nacionais também. É previsto, por exemplo, que os navios que estejam atracados passem a utilizar exclusivamente eletricidade, que não é o que acontece hoje em dia. Quem vive, enfim, aqui do meu gabinete vejo o estuário do Tejo e vejo os navios a passarem e notem, portanto, são cada vez mais, mas quando estão atracados eles continuam enfim, a queimar a lignite e, enfim, com as consequências que isso tem, não apenas no que diz respeito às emissões dos gases com efeitos de estufa, mas também de outros poluentes atmosféricos e consequências para a saúde dos cidadãos. Mas, portanto há aqui várias dimensões ambientais que são abordadas por esta proposta e não apenas as das emissões. De que forma é que isto se pode traduzir para o turismo? Enfim, a leitura não é fácil de fazer, nós já tivemos, enfim, conhecimento da posição, por exemplo, da Associação Internacional dos Navios de Cruzeiro, que nos diz que, enfim, atualmente existem cerca de 28 navios em navegação, em estaleiro ou encomendados, e que todos esses, enfim, se movem a gás natural liquefeito e, portanto, vêm apelar a um reconhecimento da importância do gás natural liquefeito e à sua inclusão na proposta como um combustível alternativo. Enfim, sobre esta matéria, as alternativas terão de ser escolhidas por quem opera os navios, por quem os constrói, por quem os encomenda. A proposta da Comissão Europeia não nos suscita observações desse ponto de vista no Ministério do Ambiente. Agora, propostas que, enfim, o Fundo Social para a Ação Climática é um fundo novo, um fundo que é criado como consequência do alargamento do comércio europeu de licenças de emissão aos setores dos transportes rodoviários e dos edifícios. Portanto, no fundo, o que se pretende aqui abordar é aquela questão do não deixar ninguém para trás, da transição justa. No fundo, o que a Comissão pretende é que aqueles cidadãos que serão mais afetados pela proposta de alargamento do CEL venham a ter, enfim, algum tipo de compensação. E, enfim, o que conhecemos neste momento são os números que a Comissão propõe. Estamos a falar em em 1,36 mil milhões para Portugal. De que forma é que estes valores depois serão distribuídos e para que efeitos concretamente é uma questão que está ainda por apurar. Outra proposta que seguramente também já terão ouvido falar, a proposta do mecanismo de ajustamento carbónico na fronteira. Esta proposta prevê, no fundo, evitar a fuga de carbono da União Europeia e proteger os setores que estão abrangidos, enfim, de concorrência que não tem de concorrência fora da União Europeia, que não tem que obedecer às mesmas regras e restrições ambientais. O Ministério do Ambiente apoia esta proposta, naturalmente, considera-se particularmente importante para o setor da produção de energia e da cal, por exemplo, e permitirá mitigar importações de energia,
enfim, de origem fóssil a partir de países do norte da África. É uma proposta controversa, mas na qual a presidência francesa, que está atualmente a exercer funções, tem enfim, prevê muito, muito em breve concluir esta negociação. Eu aqui confesso que me resulta muito difícil fazer uma leitura das implicações, enfim, do mecanismo de ajustamento para o turismo. Desde logo não vejo a leitura linear, não me é difícil fazê-la. E do Fundo Social para a Ação Climática ainda existe muita indefinição e, portanto, não será fácil fazer aqui uma leitura se haverá ou não parte destes fundos que serão destinados ao apoio, enfim, àquelas empresas que estarão em situação mais suscetível de vulnerabilidade energética ou de mobilidade. Depois uma proposta, e eu aqui, esta parece-me que de todo terá a ver enfim, afetará o setor do turismo, mas tem a ver com as regras para alcançar a neutralidade climática nos setores do solo, solos, florestas e agricultura. Aqui, essencialmente, a proposta tem a ver com a capacidade de absorção de carbono do território. Há, mais uma vez, um aumento de capacidade, mas não posso deixar de referir, porque me parece relevante para todos, enquanto cidadãos, que, enfim, é uma proposta muito relevante, não é? Porque a neutralidade carbónica em 2050 não significa que não teremos emissões de CO2, significa que o balanço entre as emissões e as remoções de carbono é um balanço zero, é um resultado líquido zero. E parece-me particularmente para todos, enfim, que para um país como Portugal, que está ciclicamente sujeito a fogos florestais significativos, e fogos florestais como tivemos, por exemplo, em 2017, em que arderam 500 mil hectares do território nacional. Esta proposta vem-nos colocar dificuldades enfim, muito específicas e que têm a ver com esta realidade, enfim, em que vivemos. E, portanto, merece-nos reservas, essencialmente pelas metodologias, pelas metas definidas, pelas trajetórias que são propostas pela Comissão, pela ausência de flexibilidade no cumprimento destas trajetórias, para quem, como Portugal, está sujeito a estes eventos extremos e que têm impactos, naturalmente, na capacidade de absorção de carbono. Depois, uma proposta relativa ao CO2 de veículos ligeiros. Aqui estamos a falar de uma revisão, de uma proposta já existente. O regulamento que limita as emissões de CO2, portanto, estamos a falar de veículos ligeiros, de passageiros e comerciais ligeiros, tem sido, e isso julgo também é inquestionável, um instrumento de sucesso, na medida em que tem permitido a inovação na indústria automóvel, tem permitido que os novos automóveis emitam menos e, portanto, nessa perspectiva tem sido uma proposta, uma legislação de sucesso. Mas a Comissão Europeia vem agora propor novos limites de redução, desde logo que até 2030 menos de 55% e, portanto, acabar com os veículos a combustão interna até 2035. Obviamente que ainda há negociação sobre esta proposta, há quem seja mais ambicioso, quer antecipar o fim dos veículos a combustão interna com combustão interna. Portanto, estamos a falar até, né, veículos híbridos também estão fora desta equação. E há quem queira prorrogar esta meta para 2040, mas lá está, ainda há discussão à volta desta meta. Enfim, para Portugal terá consequências, enfim, essencialmente para a Auto Europa e outras unidades de produção em Portugal e enfim, em todos os setores associados de componentes.
mas eu diria que para o setor do turismo aqui terá essencialmente, enfim, passarão a adquirir cada vez mais, diria eu, veículos movidos a combustíveis alternativos, porque não estamos a falar apenas dos elétricos, não é? Também há veículos, enfim, ainda diria numa fase incipiente de desenvolvimento e desde logo de comercialização, mas a hidrogênio, e volto a falar do hidrogênio, porque para Portugal tem sido uma aposta forte, e associado a esta revisão do regulamento dos veículos ligeiros, temos naturalmente uma proposta, eu digo naturalmente porque não poderia ser de outra forma, um regulamento relativo a infraestruturas para combustíveis alternativos. E aqui, mais uma vez, é uma proposta com a qual nos sentimos confortáveis, no sentido não só do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, mas porque, enfim, se vamos ter mais elétricos, porque essencialmente são elétricos, já vimos que não são apenas, mas temos que ter uma infraestrutura para o abastecimento destes automóveis. E, portanto, aqui a proposta AFIR também, enfim, será relevante na medida, enfim, eu diria talvez mais para quem presta serviços ao turismo. Não sei se estão incluídos dentro do setor ou não, mas estou a pensar nas locadoras de automóveis, que, enfim, terão mais automóveis elétricos. Para ter mais automóveis elétricos é preciso mais postos de carregamento. Do ponto de vista do Ministério do Ambiente, estamos também confortáveis com esta proposta. Depois uma proposta que, enfim, não sendo da responsabilidade deste Ministério, estamos naturalmente a acompanhar, e que tem a ver com a tributação da energia. Para o Ministério do Ambiente é uma proposta que substancia a revisão, portanto, esta revisão é fundamental para a eliminação progressiva dos subsídios prejudiciais ao ambiente e está em linha com aquilo que já se tem vindo a fazer em Portugal, tal como previsto no PNEC, no Plano Nacional de Energia e Clima. A vantagem desta proposta é que vai harmonizar o tratamento fiscal aos combustíveis fósseis a nível da União Europeia. Vamos lá ver, quando eu dizia falava no início da proposta do Comércio Europeu de Licenças de Emissão, é importante ter presente que este alargamento do ETS aos transportes terrestres, em Portugal já tinha um equivalente, que é a taxa de carbono, que cada vez que cada um de nós abastece o carro, enfim, para aqueles que ainda não têm carros elétricos, como eu, já paga uma taxa de carbono. Desse ponto de vista, esta nova diretiva de tributação energética não existirá um grande problema, eventualmente as taxas serão objeto de decisão. O que vai fazer é propor limiares mínimos. Não sabemos sequer se esses limiares estarão abaixo ou acima do que já é aplicado neste momento em Portugal. Depois, um conjunto de 3 propostas que foram apresentadas apenas em dezembro, portanto, ainda parte do pacote. Portanto, eu julgo que não há precedente na União Europeia, eu não o conheço, da apresentação de um conjunto tão vasto de legislação. Daí dizer no início que há aqui uma revolução, enfim, da economia, ou do conjunto destas propostas, terá que se rever de forma transversal enfim, a forma como as economias funcionam. Mas a revisão da Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios, enfim, nada de absolutamente novo, no sentido em que já tínhamos normas de desempenho energético, mas agora teremos, enfim, temos esta nova proposta. Aqui o que acho que é importante reter enfim, o edificado na União Europeia, 85% do edificado na União Europeia foi construído antes de 2000. 75% do edificado na União Europeia tem mau desempenho energético. Portanto, esta proposta vai, enfim, ao estabelecer normas mínimas de desempenho energético, vai suscitar, vai promover, vai dar origem enfim, à renovação e à modernização do imobiliário na União Europeia e por essa via, enfim, também haverá aqui um contributo para
o que já vimos relativamente à eficiência energética no seu todo, neste caso em particular, por via do que vier a ser feito nos edifícios. Depois, as restantes propostas que falava, que foram apresentadas agora em dezembro e que dizem essencialmente respeito ao gás, portanto estamos a falar de redução de emissões nos setores dos gases, integração de gases renováveis e pouco carbónicos, mais uma vez o hidrogênio para Portugal e, enfim, tentar reduzir a dependência da UE enfim, da energia importada. E a redução das emissões de metano do setor da energia, da produção de energia, metano que é um gás que tem, enfim, é muito mais prejudicial em termos de efeitos de estufa do que o CO2 e, portanto, havia aqui um problema que era necessário abordar e que, enfim, se lo há por esta via, no que diz respeito às emissões com origem na energia. E, enfim, isto era o que tinha para apresentar de uma forma muito sintética. Eu peço desculpa de não poder ir mais longe no que diz respeito ao Fit for 55, mas com o tempo que me estava disponível, era o que gostava de dizer. Naturalmente estou disponível para questões, mas antes de concluir, dar ainda aqui um par de notas sobre, enfim, outras questões. Esta seguramente não é novidade para nenhum de vós na comunidade do turismo. O problema dos plásticos que, enfim, obrigou seguramente a uma transformação naquilo que era a atividade corrente e por via da proibição enfim, da utilização num conjunto de produtos de plástico, mas que, enfim, espera-se de facto que, e assistimos isso já em Portugal com uma primeira experiência relativamente aos sacos de plástico, em que a partir do momento em que se começou a cobrar uma taxa pelos sacos de plástico que eram vendidos nos supermercados, o consumo reduziu-se drasticamente. As pessoas, não há notícia, pelo menos que eu conheça, de terem deixado de ir ao supermercado. E o reflexo disto em termos de ambiente é significativo. E mais uma vez aqui, com a diretiva dos plásticos de utilização única e depois com a consequente transposição e aplicação a nível nacional, o que se espera é que haja de facto uma redução significativa e reduz-se o lixo. Eu julgo que para aqueles de nós que vão à praia, ninguém gosta de encontrar cotonetes ou de encontrar outro tipo de produtos de plástico que têm enfim, que demoram centenas, se não milhares de anos, alguns a degradar-se na natureza, e ainda assim, quando se degradam, depois acabam por entrar, enfim, noutros ciclos e muitas vezes acabam à nossa mesa sem que nos apercebamos disso. E, portanto, enfim, eu julgo que aqui não será necessária sensibilização, mas a nota que gostava de dar a este respeito é a forma, o que o turismo pode fazer para aproveitar o que está a fazer relativamente a esta matéria. Eu ainda há dias nas jornadas europeias da indústria, onde houve uma sessão dedicada enfim, o Luís a seguir falará e seguramente muito melhor do que eu sou sobre isto, mas a Transition Pathway for Tourism, enfim, é o próprio setor do turismo que reconhece, e não será diferente no caso português, que cada vez mais há procura e muitas vezes os clientes estão dispostos a pagar mais por quem, enfim, oferece alternativas sustentáveis, por quem demonstra que tem boas práticas ambientais e, portanto, enfim, não podia deixar de falar nisto. Outra questão, e que nos afeta particularmente, enfim, todos temos assistido diariamente nas notícias o que está a acontecer este inverno em Portugal. Enfim, eu não tenho... eu ando de moto todos os dias, enfim, normalmente quando chove não ando. Eu este ano não me lembro de ter deixado a moto em casa um dia por estar a chover. E isto entristece-me, de facto, porque é um problema grave. Aqui, relativamente à seca, a nota que posso dar apenas é enfim, a importância
da gestão eficiente da água. Há muita coisa que pode ser feita pelo turismo e também pela administração para ajudar o turismo. Eu lia há dias, por exemplo, no Algarve, apenas 2 campos de golfe utilizam água com origem em hectares. Apenas 2, enfim, eu não sei quantos há, confesso, mas seguramente não há 2 apenas. Há muitos mais e, portanto, enfim, a gestão da água é absolutamente fundamental para um país como Portugal e a gestão eficiente da água, naturalmente, que o será. Enfim, estamos em pleno inverno e as barragens estão, como temos ouvido. Quando chegar ao verão, enfim, e a água é importante não é só para, enfim, para o consumo humano, para a agricultura, é naturalmente também para a biodiversidade associada. Quem visita Portugal, enfim, os senhores conhecerão melhor do que eu o perfil, mas quem visita Portugal também nos visita pelas nossas condições naturais e se estas se degradarem, naturalmente que teremos menos visitantes. Uma nota final para, enfim, o que tem vindo a acontecer na costa portuguesa ao longo dos últimos anos. Isto, naturalmente, que não é consequência de um fator apenas, mas temos vindo a perder linha de costa, não será novidade para ninguém. Mas não poderia deixar de, enfim, mostrar este pequeno mapa com uma brevíssima ilustração do que tem vindo a acontecer em toda a costa nacional e, enfim, e nos reflexos que isso pode ter. Não, não estou a pensar apenas, mas também no edificado, porque temos construções que estão perto da linha de costa e, enfim, e pode haver consequências a esse nível, mas também, mais uma vez, por quem nos procura enfim, grande parte do que aqui falei hoje, o Fit for 55, visa abordar um problema que é um problema maior, o das alterações climáticas, mas que em grande medida se traduz nisto também, não apenas na seca, mas na perda da linha de costa. E, enfim, eu julgo que já me excedi no tempo que tinha para esta apresentação, mas agradecer muito a atenção de todos e, enfim, estou naturalmente disponível para quaisquer questões que queiram colocar depois, julgo que depois da apresentação do Luís. Obrigado. Passamos agora ao Luís, então. Ok, muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade para assistirem a esta apresentação. Só uma pequena nota relativamente aqui ao que o Marco Rebelo disse. Eu, noutras vidas, eu era um pouco opositor do Marco Rebelo, ele no Ministério do Ambiente, eu no Ministério da Economia, obviamente as posições nem sempre coincidentes, mas o Ministério do Ambiente sempre manifestou uma grande sensibilidade para as atividades económicas e, portanto, é fácil dialogar e chegar a alguns entendimentos com o Ministério do Ambiente, e era preciso, gostaria de dar essa nota. Não vejam como algo fundamentalista, mas antes pelo contrário, que se pode estabelecer o diálogo e de facto é um desígnio a neutralidade carbónica pelo menos em 2050 e portanto há sempre encontramos aqui gente razoável que se pode, dentro do desígnio, arranjar a melhor metodologia e processo para lá chegar. Eu ia pedir à Teresa se não se importasse de partilhar a minha apresentação, por favor. E, portanto, o que é que agora... Ok. O que é que nós temos aqui a apresentar? Seguiram a apresentação aqui do Marco Rebelo com o novo pacote de Fit for 55, que eventualmente será o segundo maior pacote legislativo da União Europeia, depois do pacote DELOC para o mercado interno. Portanto, temos aqui uma grande revolução económica e a nível concreto do turismo. No turismo nós temos aqui uma oportunidade que nós conseguimos influenciar o seu desenho para, dentro do que será legislação, portanto, vinculativo e obrigatório, o que é que o setor do turismo poderá aproveitar, dando contributo e recebendo o contributo da própria União Europeia, portanto, o contributo setorial para não só este desígnio verde, mas também o desígnio digital e o desígnio da resiliência. E, portanto... Já está a ver a apresentação? Estou. Portanto, podes passar a
a capa e passar Ecrã. logo para o segundo. Ecrã inteiro, ok. Ok. Então, passar para o segundo, por favor. E, portanto, antes de dar um enquadramento. Isto nasce, o Tourism Transition Pathway, nasce da Estratégia Industrial 2020, que depois há, dentro da presidência portuguesa da União Europeia, uma reunião extraordinária do Ministro do Turismo. Obviamente o foco era sobre a livre circulação de pessoas na altura pico da pandemia e, portanto, nós sentíamos que, enquanto outros setores, havia algum dano para o mesmo, para a área dos serviços, nomeadamente turismo, o dano era grande, muito mais elevado que os outros setores, comparado com os setores industriais. E, portanto, nesta reunião extraordinária do Ministro do Turismo, houve um mandato para a União Europeia, nomeadamente a Comissão e Estados-membros, desenvolverem políticas de curto prazo, de coordenação relativamente às medidas de mobilidade, mas também o foco no médio e longo prazo. A União Europeia já tinha este em pipeline, a Estratégia Industrial 2021, a atualização é o documento agora base que nós temos e, portanto, a nível do turismo, desenvolvemos logo a dia 14 de maio um fórum de alto nível de sustentabilidade com 3 focos, verde, digital e skills, já antecipando sabendo o que é que viria e marcando a agenda. E fizemos umas conclusões do Conselho, onde não só mandatámos a Comissão para desenhar a agenda UE 2030-2050, como apontar vias para o Transition Pathway. Próximo slide, por favor. Dentro deste âmbito, as estratégias industriais, portanto, a de 2020 e a 2021, basicamente, aqui em petit comité, é uma resposta ao non-paper franco-alemão de criar campeões industriais, ou seja, por haver constrangimentos em termos de auxílios de Estado que os Estados podiam dar às grandes empresas, nomeadamente comboios e de aeronáutica e de aeroespacial, queriam dar apoio porque estão com concorrência da China, dos Estados Unidos, Japão e de outras áreas, queriam uma flexibilização. Então, portanto, a Comissão lança uma resposta que é esta estratégia. Basicamente, são 5 grandes vetores: a defesa da competitividade da economia europeia, o conceito de indústria alargada a áreas económicas estratégicas, porque o conceito industrial estava muito focalizado na indústria manufatura, e, portanto, alargar, até já vai tarde, mas pronto, mais vale tarde do que nunca, alargar as outras atividades, nomeadamente tendo em conta que a indústria precisa da servitização, ou seja, não há indústria, produto, sem o devida conjuntura de serviços, de apoio de serviços. E, sobretudo, integrar essa estratégia as que geram mais produto, mais emprego e que têm um fator muito alavancador nas cadeias de valor global. Nós vimos agora com a pandemia, por exemplo, que o setor vitivinícola português teve um grande déficit relativamente a outras áreas que não estão integradas com o setor do turismo, porque, de facto, o vinho o turismo entra dentro da cadeia de valor global do vinho, ou seja, grande parte da aquisição de vinhos, nomeadamente de categoria C para cima, depende da vinda da aquisição dos produtos pelos turistas que vêm a Portugal e, portanto, a pandemia e os lockdowns tiveram esse grande impacto. A defesa da autonomia estratégica da União Europeia, como o Marco já falou sobre, por exemplo, taxar a carbono, não haver dumping ambiental, ou seja, os países extra-europeus não têm os critérios elevados relativamente à neutralidade carbónica e depois vendem muito mais barato para a União Europeia. Qual é o interesse para o turismo? Nós defendemos a autonomia estratégica da União Europeia também no setor, nos serviços e também no turismo. Porquê? Porque temos um conjunto de Estados, países terceiros, que conseguem apoiar não só as empresas de aviação, como também a hotelaria, como também as empresas de shuttling, que fazem a ligação entre hotéis e aeroportos, o que tira competitividade, capacidade competitiva às empresas da União Europeia. E, portanto, entrarmos debaixo deste chapéu de chuva da defesa da autonomia estratégica dá-nos robustez negocial a nível europeu. Nomeadamente, voltando à estratégia industrial, assenta em dois pilares: a transição verde, basicamente com o grande impacto do Fit for 55, e a transição digital. E também, em 2021, fizeram a identificação de 14 ecossistemas industriais, a qual só há 2 que saem um bocadinho do mainstream habitual da União Europeia, que é o turismo e a economia social e de proximidade. Todos os outros são os tradicionais: aeronáutica, automóvel, têxtil
retalho. E, portanto, temos aqui o tradicional que vai buscar o turismo. Pela primeira vez, a União Europeia integra o turismo dentro da sua estratégia económica. Próximo slide, por favor. Dentro deste contexto, o que é que, dentro da nossa presidência, fizemos? Conseguimos, na reunião extraordinária, ministros, 1 de março, foi onde saiu a proposta de certificado digital Covid. Hoje, um grande instrumento, por muitos criticado, mas um grande instrumento para a flexibilidade da mobilidade dentro da União Europeia. A estratégia passou-se a necessidade, ficou assente entre todos os ministros e para a definição da estratégia de médio e longo prazo para o turismo. Dentro do fórum do alto nível turismo sustentável, é aqueles 3 pilares já referidos e que vai ser adotado pelo Transition Pathway, já lá irei, e dentro do texto das conclusões do Conselho de Turismo, ficou aprovado que haveria a necessidade ficou mandatada à Comissão e os Estados-membros em co-desenhar e co-implementar uma agenda de turismo a 2030 a 2050, que os desenhos dos financiamentos devem ser ajustados às medidas de política, ou seja, quanto mais ambiciosa a política, mais os instrumentos financeiros de apoio devem estar ambiciosos. Existe, para tal, também foi solicitada à Comissão a apresentar um guia para o financiamento da União Europeia para o setor do turismo, só para o setor do turismo. Ficou também estabelecido que na regulamentação da União Europeia o turismo deve ser tomado em conta, ou seja, por exemplo, na área do digital e das plataformas, atendendo, por exemplo, o peso que algumas plataformas de vacação de hotéis, de alojamento ou de viagens têm, vou utilizar o termo, desembarcado grande maioria dos utilizadores e, portanto, quando se legisla nesse sentido e nessa área, deve ter em conta os setores que dependem ou estão dependentes ou existe eventual abuso de posição dominante, deve ser tido em conta, o que não tem sido feito e, portanto, passou-se essa mensagem. E também mandatou-se a Comissão para desenhar um dashboard que também irei abordar. Próximo slide, por favor. Isto é só para ter uma ideia do qual foi o nosso workflow para chegar a este ponto. Próximo slide. Isto também depois o PPT será partilhado, portanto, aqui há alguma informação que não esteja a ser dita, terão a oportunidade de ver. Nós, aqui a nível nacional, fizemos estes momentos de consulta junto dos stakeholders, portanto, fizemos a divulgação da consulta pública da Comissão a 20 de julho, a 25 de agosto enviámos um documento com uma reflexão interna, mais um convite para a sessão de debate, fizemos 2 sessões de debate, dia 2 e 13 de setembro, com esclarecimento do que é que devia ser, qual é o posicionamento nacional e, portanto, do ponto de vista da administração pública e também dos stakeholders, do qual devia ser a posição portuguesa. Fizemos no dia 8, depois de algum trabalho com a Comissão, a apresentação do Tourism Transition Pathway nos dias da indústria, com a participação do nosso Presidente na apresentação formal. E hoje temos o primeiro feedback nosso relativamente ao documento junto dos stakeholders. Próximo slide, por favor. O que é que está lá dentro? Próximo slide. Ora, nós já fizemos a divulgação de uma nota muito de avaliação preliminar do que é que entendemos ser o conteúdo do Transition Pathway. O modelo deverá ser explicado para podermos ter um enquadramento, fazendo uma análise mais eficiente do que é isto. Portanto, integra o turismo na política industrial. Já foi passada essa mensagem. Tem uma dupla abordagem nos Transition Pathways, todos os 14. Tem uma formatação igual, que é definida pelo Blueprint, a qual nós ajudamos a construir, porque fomos convidados a participar no desenho do Blueprint, que é um template para todos os 14 ecossistemas, porque a transição verde, a transição digital, a saúde financeira das empresas, estará sempre presente em todos os 14 ecossistemas. Depois há especificidades de cada um. Por exemplo, destinos, a promoção do destino, obviamente para indústrias intensivas de energia não tem interesse. Será uma especificidade. Mas, por exemplo, o impacto do ecossistema nas comunidades locais tem impacto para todos e, portanto, já fazem parte do Blueprint. O documento geral de qualquer Transition Pathway, incluindo o turismo, é elencar os caminhos diferentes para os caminhos que existem para os níveis de compromisso. Ou seja, temos compromissos europeus, a própria Comissão, e não só, mas a Comissão irá estabelecer, tem lá compromissos nacionais, regionais e locais, como a possibilidade de adesão de público, privado, individual e de localidades poderem aderir a este documento, que se pretende um conjunto de elenco
pretende ser uma elencagem de compromissos dos próprios para as transições e aumento da competitividade. É, como disse a Leonor Pitão no início, não é um documento vinculativo, mas, e portanto, os instrumentos financeiros lá identificados são meramente ilustrativos. Qual é a parte mais de realpolitik que aqui interessa? É que, apesar de ser um documento não vinculativo, a indicação de objetivos faz com que seja praticamente, virtualmente impossível à Comissão não poder disponibilizar ou reafetar dentro dos programas europeus financeiros existentes abertura de colos para o efeito. Isto é, se houver um conjunto de, dentro de das áreas, ou pelo menos uma ação concreta, em que existe um conjunto de empresas, cidadãos, destinos, comunidades locais, Estados-membros, que aderem e identificam as suas atividades, eu comprometo-me, dentro de 2 anos, fazer isto e isto. Dentro de 6 anos, fazer isto e aquilo outro. Será visualmente impossível a Comissão, dentro das áreas que estão lá definidas, dos objetivos, não alocar uma call para o efeito de financiamento. Portanto, apesar de não ser formal o vínculo, existe aqui uma ação de soft power e a Comissão fica, no bom sentido, refém das ações aqui ao compromisso. Próximo slide, por favor. Pronto, isto é a parte que, relativamente ao anterior slide, o que é que aqui se traduz. Portanto, para começar, uma mensagem sempre importante: o turismo não é uma competência da União Europeia, está identificado no Tratado de Lisboa como competência meramente de cooperação. E, portanto, mas há outras áreas que também estão identificadas e que estão mais à frente do que o turismo. E, portanto, nós fizemos este esforço para fazer um level playing field entre o turismo e os outros setores que já estão mais à frente. E portanto, a Comissão teve que trabalhar e continuar a trabalhar e irá trabalhar ainda mais, se depender de nós, nesta equivalência. É necessária, é uma mensagem que é relevante e que será mais estável durante um tempo, que é a União Europeia está comprometida a valorizar um ecossistema que vale cerca de 1/10 da componente de PIB, a componente de emprego e, além, tem uma componente de coesão social, porque o turismo promove a União Europeia. Então, as ações identificadas nos vários eixos são meramente indicativas. Elas são relacionadas com todas as iniciativas legislativas ou a legislação existente e, portanto, o que se pretende é que, dentro do grande pacote, ou seja, como o Marco Rebelo disse, dentro de um conjunto de propostas legislativas, a redução da emissão de CO2, seja a questão da eficiência energética, a eficiência dos edifícios, qual é o contributo do setor do turismo para este aspecto? E isto faz com que o setor do turismo tenha um papel relevante, passa a ter um papel relevante no contexto europeu de contributo para as áreas para os desígnios estratégicos. Então é um lado que é muito bonito politicamente de dizer. Mas na prática, para as empresas e para a competitividade das empresas, este Transition Pathway serve para desenhar o caminho de A a B, sendo que A é o ponto onde estamos, e B será o ponto de entrada em vigor da legislação europeia. A partir do momento em que há um compromisso formal, ou seja, há requisitos formais e legais que os operadores económicos têm que cumprir, em B, vamos desenhar aqui de A a B uma parceria entre entidades públicas, regionais, locais, privadas e públicas, fazer este caminho de A a B. São basicamente 27 tópicos. Este documento para a área do turismo são 27 tópicos e identifica já 70 medidas concretas. Passámos da fase do co-desenho para a co-implementação. Qual é a diferença? O co-desenho foi o desenho feito basicamente pelos stakeholders europeus convidados pela Comissão Europeia. Nós tentámos sempre colocar-nos a bordo, às vezes convidados, outras vezes fizemos-nos convidados. E agora a parte da complementação não para o co-desenho. Isto é, a complementação é uma granulação mais fina de todo o co-desenho. Isto é, havendo já medidas concretas, dentro dos 27 tópicos há muitas áreas e medidas concretas que podem ser introduzidas. E perguntar-me, então, mas se eu quero ser mais ambicioso, qual é o ganho? Isso será no próximo slide, mas é, portanto, passar a mensagem de o financiamento das ações devem ser adequadas às medidas de política. E agora o próximo slide, por favor.
Pronto. Primeiro, quais são as vantagens? Podemos participar no processo de implementação. Ou seja, temos a capacidade de calibrar qual é o empenho, qual é o compromisso, qual é a caracterização que eu, cidadão, eu, gerente de uma empresa, eu, acionista de uma empresa, a RPT, a Autoridade Nacional de Turismo, tenho capacidade e interesse de me envolver e comprometer. Portanto, temos aqui uma capacidade de calibração diferente, conforme as metas, conforme os objetivos e conforme os eixos. O objetivo deste Transition Pathway é antecipar as transições, assim como o reforço da resiliência, que não estava inicialmente colocado, mas por nossa força colocámos a questão da resiliência. O objetivo mais ganho, o maior ganho neste processo é, para além de antecipar e poder fazer em rede esta transição do ponto A ao ponto B, ou seja, fazer a dupla transição verde e digital e da resiliência em equipa e em rede, com o apoio da Comissão e dos diferentes níveis de governação, é ganharmos um fator competitivo adicional. Isto é, como o Marco também referiu, é um fator crítico, imediatamente tendo em conta que houve uma mudança do perfil do consumidor. Já havia essa tendência antes da pandemia, mas com a pandemia agudizou-se essa mudança de perfil do consumidor e, portanto, o perfil do consumidor mais preocupado com a sustentabilidade do setor económico com o qual eu vou adquirir produto ou serviço. A preocupação com a localidade de onde eu vou passar as férias ou um short break. A tendência crescente de consumidores, nomeadamente europeus e dos Estados Unidos, onde o poder de compra é maior, em que deixar a comunidade onde eu vou passar um short break ou umas férias, deixá-la melhor quando saí do que quando cheguei, isto tudo leva a um redesenho das políticas públicas, ou pelo menos do conforto das políticas públicas para a operação económica. E, portanto, este Transition Pathway, quem entrar dentro deste processo e se comprometer, e vamos ver que o compromisso não será altamente complexo, ganha uma capacidade mais evidente junto dos consumidores, não só nacionais, mas também europeus e até mundiais, de fator crítico, ou seja, acabam por ganhar formalmente ou informalmente um selo de qualidade sustentável e de compromisso de responsabilidade social que poderá fazer a diferença no quadro da competitividade internacional. E a outra vantagem é antecipar a incorporação de novas ferramentas no modelo de negócio, nomeadamente na área da resiliência. Isto é certo que iremos ter outras crises. Desconhecemos se será outra pandemia, mas tivemos os nossos irmãos tiveram uma outra crise numas ilhas, foi um vulcão. Tivemos há uns anos uma crise financeira. Temos aí a inflação a bater à porta. Portanto, certamente haverá crises. Como é que poderemos robustecer as empresas, os operadores, os consumidores e os trabalhadores para mais facilmente enfrentar as crises e não ficarem tão dependentes, seja de apoio do Estado ou de uma resposta rápida por parte das autoridades públicas, que houve nesta pandemia, mas poderá não haver se for outros tipos de crise. Por exemplo, o vulcão será muito mais difícil de responder. E, portanto, robustecer a capacidade de resiliência, como apoiando, por exemplo, não só nas skills e na formação na área dos trabalhadores, mas também a nível de instrumentos de gestão de modelos de negócio, robustecer a capacidade financeira e, sobretudo, por exemplo, os apoios não ficarem tão dependentes dos rácios económicos na área em matéria de auxílio do Estado, porque as empresas ficaram com a pandemia de Covid e porque a mobilidade ainda não é total. Esses critérios têm que ser amortizados, pelo menos, ou ficarem um pouco mais soft, porque as empresas ainda não estão numa saúde financeira como estavam em 2019. Próximo slide, por favor. Portanto, o financiamento das ações deve ser adequado às medidas de política. Portanto, um dos aspectos deste Transition Pathway é criar um one-stop shop for tourism enterprises. Ainda estamos a debater com a Comissão ou não se é um por Estado-membro, se é um por região, mas isto era relativamente importante, porque, de facto, uma das dificuldades que as empresas do setor têm é que, não havendo uma linha específica para o turismo, tem que verificar todas. Ou seja, se a minha empresa consegue
encaixar dentro das escolas ou dentro dos programas ali colocados. E, portanto, a fragmentação da oferta financeira coloca este desafio, nomeadamente às PMEs e designadamente às micro. Para tal, este One Stop Shop será o upgrade do guia de financiamento que edificarei a seguir, e nós iremos trabalhar também com a Comissão para fazer uma ação de divulgação aqui interna para que possamos criar escala, porque este One Stop Shop não deve ser, supostamente, proposto pela Comissão, não deve ser nem só da Comissão, nem só dos Estados-membros e se calhar nem só dos dois, que devem envolver os stakeholders. Qual é a vantagem de estar envolvido neste processo? Tem acesso à informação privilegiada e capacidade de networking, porque estarão lá os melhores operadores económicos e que permite estar lá sem estar com um compromisso total, porque ao início se diz que é dentro do contexto que posso, dentro das horas que posso, a disponibilização de tempo alocado para este exercício é X e, portanto, não será pedido mais. E outra vantagem é que as principais medidas e metas identificadas no Transition Pathway, nas tais medidas de ação, já foram identificadas nas estratégias nacionais, como a Menor Picão já referiu. A estratégia 2027 e a estratégia mais sustentável já identificam metas, algumas até se calhar um bocadinho mais ambiciosas, instrumentos financeiros nacionais, e, portanto, essas medidas não são de uma exigência dentro do contexto europeu, não são extraordinárias porque já existem a nível nacional e com conforto de apoio nacional. Qual é a vantagem de integrar isto? É que pode ter uma camada, um top-up de apoios financeiros europeus e, portanto, aumenta a capacidade de apoio técnico, apoio de conhecimento de outros operadores, bem como também de apoio financeiro. Próximo slide, por favor. Aqui exemplos, são meramente exemplos da parte da complementação, quando eu disse que há medidas que podem ser propostas. Exemplo, aqui identificamos dentro dos 3 eixos a criação de uma rede colaborativa que promova a consultoria sustentável a PMEs. Ou seja, aqui haver uma rede colaborativa, uma plataforma, um consórcio nacional que identifique necessidades para mudar, ajustar o seu modelo de negócio, precisa de uma consultoria para ver onde é que, a nível do modelo, o que é que tem que mudar e como é que poderá ir buscar financiamento para a sua alteração ou ajustamento. E, portanto, necessita de uma consultoria e, portanto, poderá haver aqui essa medida com medição do que é que pode criar uma rede, não só nacional, mas também europeia ou de geometria variável. Uma certificação internacional com objetivo reforçado, isto é, para além dos selos que existem, como o Roda Ecológica ou outros, a ver quem cumpre os critérios todos, vai ter um mega selo de empresa sustentável europeia, portanto, isso traria uma capacitação competitiva, designadamente a nível concorrencial com os outros blocos concorrenciais, portanto, captaríamos consumidores de elevado rendimento e com preocupação sustentável. Na área do digital tem algumas e aqui na área da resiliência que nós conseguimos colocar na agenda é aquilo que eu já referi da saúde financeira das empresas, nomeadamente agora, face à pandemia, mas também que lhes dê capacidade de ter uma maior resistência a crises futuras e também um problema que tem sido falado, não só no setor do turismo, que eventualmente terá sido o primeiro, mas agora em todos os outros, que é a matéria de mão de obra e de recrutamento. Ou seja, na estratégia de médio e longo prazo, para a ancoragem de talentos, que passa não só por diversos aspectos da sua capacitação, como também a nível de reforço de mensagem social, que trabalhar no setor do turismo não é menor do que, não tem prestígio menor do que trabalhar, por exemplo, no setor financeiro ou no setor das ITs. E, portanto, passa por uma abordagem coerente e transversal sobre como é que conseguimos fazer uma melhor e maior ancoragem de talentos no setor. Próximo slide, por favor. Próximo espaço. Próximo slide. Ok. Pronto, a curto prazo o que é que iremos fazer? Eu estou a passar aqui informação que recolhi, aqui parte da informação que recolhi há cerca de 2 horas, e portanto há aqui, vocês provavelmente serão os stakeholders que receberam a informação mais rapidamente dentro do contexto europeu. Vamos passar
a curto prazo, e quando digo curto prazo, eventualmente até ao verão, uma ampla disseminação do que é o Tourism Transition Pathway, quais são os trazer a Comissão para trabalhar com os stakeholders, para vermos o que é que podemos fazer em conjunto e identificar, se calhar até com quem parte e reparte, não fica com a melhor parte, aquilo que já fazemos e, portanto, podemos não só partilhar as nossas experiências, como também valorizá-las, vender consultoria e também aquilo que já vendemos, já conseguimos cumprir objetivos e que estejam designadamente nas duas estratégias nacionais, não se recorrer só ao financiamento nacional, mas também iremos buscar financiamento europeu. É importante fazermos este mapeamento dos tópicos e ações com maior interesse para nós. Certamente há outras que não. Por exemplo, nós queríamos, dentro do que o Marco Rebelo falou também do transporte marítimo, há um conjunto de Estados-membros que tem muito interesse dentro desta área, nomeadamente do sul do Mediterrâneo, Malta, Grécia, Chipre. Mas, obviamente, não vamos ter a Áustria, porque não tem mar. Portanto, vamos fazer aqui um mapeamento convosco, primeiro, exatamente convosco, de mapeamento quais são as áreas de maior interesse. A Comissão irá estabelecer uma plataforma e será durante um ano, mais julgo depois do verão, e, portanto, com um conjunto de atividades de capilaridade em task forces, com áreas temáticas. Vamos também mapear quais são os desenvolvimentos das redes intra-UE com objetivos comuns, ou seja, isto permite não só desenvolvermos e implementarmos melhor as metas, mas também ficamos a conhecer um bocadinho melhor, e isto é importante porque um dos focos, uma das obrigatoriedades ou majoração da avaliação dos instrumentos financeiros é rede intra-UE, ou seja, uma call tem que ter mais de 3 Estados-membros. Portanto, ficamos a conhecer um bocadinho melhor os outros, o que é que fazem, não só vamos aprender as melhores práticas, como também temos o acesso facilitado para corrermos às escolas europeias. São muito mais, em nível de burocracia, muito mais fáceis e com menos encargos administrativos do que os fundos estruturais, portanto, os PT 2020 e PT 2030 são mais exigentes em termos de reporte, e não só do processo de candidatura, mas também de reporte, e, portanto, esta área é relevante. E, portanto, uma melhor coordenação dos programas financeiros de apoio. Próximo slide. A Comissão lançou uma plataforma para todas as entidades, lá está, entidades privadas, públicas, várias camadas, nacional, regional, local, para quem é que está interessado em participar e no desenho de compromisso nestes 27 tópicos. São todos da área do Transition Pathway, do Tourism Transition Pathway. Pessoalmente, eu, quando estava a preencher, a nível pessoal, preenchi 26. Achei que teria interesse em 26, não vou dizer qual ficou fora. Quem quiser aderir pode preencher um ou mais tópicos. Está aberto até a final de maio de 2022 e o início será após o verão. Portanto, arrancará cada tópico. Será 4 task forces, portanto, aqui alguns tópicos agregar-se-ão, e as task forces serão 5 elementos, eventualmente 2 Estados-membros e 3 stakeholders, ou 3 Estados-membros e 2 stakeholders. Portanto, temos aqui a oportunidade de podermos nos desenvolver dentro daquilo que foi referido, ou seja, com a calibração de tempo, compromisso, envolvimento, diferente, e, portanto, se nos consumir muito tempo, diremos logo ao início que eu proponho a investir 3 horas por semana nisto e não mais. Tem o site, próximo slide, por favor. Pronto. Isto é só para ter uma ideia relativamente ao financiamento. Então, sobre o QFP, o quadro financeiro plurianual, ou seja, o orçamento de Estado, pelo menos programação de 2021 ou 2027, quais são a partilha. O turismo estará basicamente no 1, mas poderá perfeitamente ir concorrer a calls que saiam dos restantes 6. Eventualmente para as empresas do 7 já não tanto, mas todos os restantes irão abrir calls, e aliás há uma aberta dentro do 1 para a sustentabilidade na área do turismo. Próximo slide, por favor. Já estou a acabar. Para quem estiver interessado, temos aqui o site do financiamento da União Europeia. Este é o portal básico. Eu acredito que para as micro-PMEs
não seja a forma mais fácil ou intuitiva de aceder à disponibilização das aberturas de concurso que existem para financiamento de projetos a nível europeu. Portal, existe um guia de financiamento ou outro portal que é só para as empresas de turismo e, portanto, identificam quais são os seus projetos que têm em carteira ou em pipeline e são mais facilmente conduzidos para as ofertas existentes. E, portanto, este é para todas as empresas e todos os cidadãos. Portanto, tem aqui até de apoio a quem quiser fazer uma formação na Eslovénia ou querer, portanto, pode ir por aqui e seguindo através dos projetos e depois por área temática. Próximo slide, por favor. Portanto, e os próximos passos a médio e longo prazo. Temos aqui duas coisas, que é o financiamento para o turismo carece e vamos trabalhar nesse aspecto. A agenda UE 2030-2050, que não é o Transition Pathway, portanto, irá ser uma segunda camada do bolo. Iremos desenvolver planos de ação bienais de 2 em 2 anos e com ações muito concretas, ou seja, será na prática a questão mais concreta, mais operacional do Transition Pathway. E, portanto, teremos aqui duas dentro desta agenda UE 2030-2050, completar o que está no Transition Pathway, com as ações de transição verde e digital que nos interessam ao setor. Isto é só a agenda UE 2030 para o turismo. E a resiliência, tal como foi referido, a necessidade de melhoria e de encoragem de skills e resiliência financeira. Próximo slide, seja o último. Fico aqui completamente à vossa disposição, tenho o meu contacto, estou em Bruxelas, apesar do fundo muito de praia, estou a olhar para a janela a ver muito cinzento e chuva e completamente à vossa disposição para aquilo que neste contexto ou noutros pretendam. Obrigado. Penso que já foi descompartilhada a apresentação, certo? Ok. Obrigada a todos. Temos agora um momento de perguntas, a oportunidade aqui de perguntas, que eu peço à Teresa que veja se temos mãozinhas levantadas. Eu, a certa altura, eu sei que quando o Marco falou, houve algumas, pelo menos alguém levantou alguma mão, mas se calhar, entretanto, ficou esclarecido. Provavelmente. Também temos aqui a zona do chat, também é possível. Exato, fazer aí algumas perguntas. Também, ok. Sobre a apresentação, o envio das apresentações. Eu posso colocar uma questão? Força! Ok. Neste caso é para o Luís Campos, sou da Liola, em representação da Aldeia Históricas de Portugal, e neste momento, naturalmente, que nós já estamos aqui a desenvolver um longo percurso dedicado à sustentabilidade e inovação, sendo que queremos sempre incrementar aquilo que é o nosso compromisso e comprometimento nestas questões dedicadas à sustentabilidade. Portanto, e nesse caso, nós decidimos no coletivo da direção e da Assembleia avançar para a assinatura do Pacto de Autarcas. Portanto, o Pacto de Autarcas é uma iniciativa dentro da União Europeia e é por essa razão que, há pouco, quando o Luís falava, de facto não há aqui financiamentos garantidos e nós também não estamos a desenvolver este processo na expectativa de acedermos a financiamentos, naturalmente que eles são necessários, até pelo percurso que há aqui a fazer para a adequação àquilo que são os nossos compromissos também, mas a pergunta que se coloca aqui é se de facto, dentro desta necessidade de evidenciar o nosso compromisso na tal elaboração dos planos de ação bienais, não é? Portanto, que são necessários. Este Pacto de Autarcas, de facto, obriga-nos a isso e nós estamos neste processo, enquanto entidade promotora, Aldeias Históricas, que traz consigo depois o seu coletivo dos 10 municípios. E eu pergunto, porque depois, como vocês devem imaginar, há não sei quantas certificações, há não sei quantos programas, e de facto o objetivo aqui é enveredar por um caminho que seja tacitamente assumido por todos e corroborado por todos. E eu pergunto se, neste nosso compromisso dedicado à sustentabilidade e à agenda climática também, se o Pacto de Autarcas é um bom programa para evidenciar o tal compromisso e o desenvolvimento de planos de ação que já o estamos a fazer e com uma indexação
de monitorização associada, precisamente para que de 2 em 2 anos consigamos perceber o caminho que foi feito, o que é necessário incrementar mais ou ajustar naquilo que for o desenvolvimento da ação. Eu acho que estou agora aqui com... Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, Agora... sim. Ok. Isso foi uma pergunta que o meu cérebro acabou de fazer um autêntico macramê. Isto é, eu tive que cruzar um conjunto de informações. A resposta imediata é sim. Essa iniciativa enquadra-se dentro do que se pretende aqui do Transition Pathway para o turismo. Eu julgo que essa abordagem dos autarcas possa encaixar-se até noutros Transition Pathways. Ou seja, por exemplo, da economia social e de proximidade, acho que encaixar-se-ia também perfeitamente. Sendo que há um conjunto de objetivos e de índices, ou pelo menos de áreas, que serão completamente coerentes, iguais, não serão coerentes, é mesmo iguais, fotocópia, dos 14 ecossistemas. Ou seja, a transição verde, digital, a resiliência das empresas e melhoria dos skills para a ancoragem dos talentos dos ecossistemas, será completamente transversal, turismo, aeronáutica, têxtil, distribuição. O que interessa aqui, de um ponto de vista mais perspicaz na negociação, e que queremos introduzir o nosso interesse dentro destas dinâmicas, é, dentro dos Transition Pathway, o que é que nós queremos que esteja plasmado como um compromisso na percepção de sou capaz de atingir, e segundo, existe interesse em criar escala com outros parceiros e também criar escala de financiamento. Ou seja, eu coloco lá o compromisso e a definição. Apesar de não ser vinculativo, não estar legalmente amarrada a isso, politicamente está amarrada em que sempre que os compromissos sejam lá assumidos e ganhem escala, ela vai ter que abrir calls para financiar. Ou seja, nesse caso concreto que identificou, sim, o processo aqui da criação do Transition Pathway para o turismo e todos as task forces e a identificação de quem vai participar em cada uma das 27 ações, isso vai demorar o seu tempo. A União Europeia é uma senhora de muita saúde, mas um pouco idosa e que mexe um bocadinho lentamente e às vezes precisa de andarilho. Somos nós os adeptos que damos apoio a essa locomoção. E, portanto, haverá tempo de pesquisar e partilhar melhor e de analisar melhor os outros Transition Pathways, que o turismo é o primeiro, e os outros estão em pipeline para serem co-desenhados. O turismo já fez isto tudo mais rapidamente. Dentro desse contexto que identificou, há esse compromisso, sendo que, e isto é uma mensagem para todos, aquilo que o Marco Rebelo apresentou será, a nível macro, algumas áreas terão mais interesse para o turismo que outras, como ele referiu. Se calhar, por exemplo, nós na emissão de CO2 temos muito interesse que outra ferramenta que nós identificamos do dashboard para o turismo consiga identificar dentro de todos os Estados-membros, por exemplo, na acomodação ou na restauração, a emissão de CO2. Gostaríamos, porque temos a percepção informal, e eu não tenho dados sustentáveis que eu possa agarrar, mas se calhar as nossas empresas, hotéis, restaurantes e tudo, são muito mais eficientes em nível de emissão de CO2 do que outros Estados-membros, e até não muito longe de Portugal. E, portanto, se queremos ser ambiciosos, temos que ter Eu só consigo ser ambicioso sabendo de onde estou para chegar ao outro ponto. E eu não sei, a nível europeu, onde estou. Eu sei onde Portugal está. E sei que alguns setores onde estão e já fizeram muito esforço. Mas se os outros não fizeram, e portanto aí ganhamos força. E, portanto, era importante ter esta visão mais de aproveitamento do que é que já temos. E, portanto, sim, respondendo à sua questão, encaixa perfeitamente. Sejam um bocadinho tenham um bocadinho de eficiência, não quer dizer que não sejam, mas de eficiência em termos de recursos
o que é que pretendem obter. Sim, mas isso está a ser acautelado e estamos a tocar em vários eixos de atuação, até porque estamos a trabalhar à escala do aglomerado Aldeia Histórica, são 12, e naturalmente que não se esgota apenas no turismo, porque aquilo que é o nosso core de atuação centra-se no património, sendo a aldeia toda património, portanto temos logo aqui a área da construção, reconstrução sustentável, porque depois fazemos aqui a ligação com o Green Deal também, com a agricultura, com a biodiversidade, com a mobilidade, com a tecnologia que assume aqui um caráter transversal e de suporte. Portanto, mas aquilo que importava aqui era perceber se esta ligação ao Pacto da Autarca se apresenta como uma ferramenta válida para nos colocarmos em campo, porque de facto tudo aquilo que apresentou aqui no Transition, neste caminho agora dedicado ao turismo, do ecossistema turístico, naturalmente que é isso que nós estamos a fazer, dentro desta ferramenta do programa do Pacto de Autarcas. Pronto, sendo válido, ok. Vamos seguir o nosso caminho. Porque a questão que se coloca foi aquilo que eu lhe disse, há várias certificações, há vários programas que acabam também por se sobreporem uns aos outros e a gente nunca sabe muito bem para que caminho é que vai seguir, não é? Portanto, e era na tentativa de perceber se este pode ser o caminho que já iniciamos desde o ano passado e que estamos praticamente a finalizar os nossos planos de ação, partindo de uma base diagnóstica, naturalmente sinalizando aquilo que são as metas que nos comprometemos até 2030. Ok, obrigada. Valorizem, a minha mensagem que eu gostaria de passar era valorizem aquilo que já fizeram, porque já fizeram mais do que a grande maioria dos Estados-membros no setor. E, portanto, como estamos acima da média europeia, que é uma questão que o trabalho dos assuntos europeus há 20 anos, e, portanto, estamos acima da média da União Europeia, é mais comum do que a gente julga, e, portanto, temos que vender nomeadamente num setor em que precisamos, é muito relevante o consumidor, portanto, a percepção que se passa. E, portanto, temos aqui um fator de competitividade grande. Ok, muito bem. Obrigada, Luís. Obrigada a todos. Estava aqui a ver no chat se temos mais alguma questão ou se mais alguém identifica alguma questão que queiram colocar aos nossos oradores. A Teresa já partilhou aqui no site que iremos partilhar as informações pelos e-mails. De quem não tivermos o e-mail, também sempre através dos nossos contactos conseguirão fazer essa articulação. Portanto, penso que isso não será problema. Nós estamos com uma pontualidade portuguesa, ao minuto. Seria terminar às 11h40, isto terminamos às 11h40 em ponto. De qualquer maneira, se houver alguma questão que se lembrem, mesmo posteriormente, sei que hoje foi muita informação que vos foi entregue e, portanto, às vezes é preciso aqui digerir todos estes dados, esta informação e este conhecimento. Naturalmente surgirão dúvidas posteriormente. Tem o contacto do Turismo de Portugal sempre para esclarecimentos e alguma coisa que nós precisemos do Marco, sabemos que também contamos com a disponibilidade dele. Resta-me agradecer ao Luís Campos e ao Marco também as excelentes apresentações e este conteúdo que partilhamos e obrigada a todos por se terem juntado a nós para este tema que precisa efetivamente todos nós. Muito obrigada e um bom resto de dia de trabalho a todos. Bom dia. Muito Obrigada a todos. Obrigada, bom dia.